Zacarias capítulo 6, vamos ler a partir do 11. Receba a prata e o ouro, e faça uma coroa, e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Vamos ler essa parte A do versículo do tema. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Eis aqui o homem, cujo nome é... Você pode adorar a Deus por esta palavra? Irmãos, que tema maravilhoso que os irmãos escolheram para esta festividade. Um tema muito profundo, num livro a qual é difícil, né? A gente vê festividades com o tema em Zacarias, mas os irmãos, acredito que movidos pelo Senhor, né, escolheram esse tema, e um tema muito proveitoso, porque quando nós olhamos o livro de Zacarias, nós vemos Cristo em cada detalhe. E o Antigo Testamento, irmãos, ele está recheado de profecias acerca do nosso Senhor, do Cristo, do Messias, que viria para resgatar a nossa alma do pecado e da condenação eterna. E como é maravilhoso, irmãos, nós olharmos para toda a história do Antigo Testamento e ver que as profecias desse Messias que viria se cumpriram em Jesus, homem, quando esteve entre nós. E o livro de Zacarias não é diferente, porque quando nós olhamos para ele, é perceptível nós encontrarmos Jesus em cada detalhe do texto declarado pelo profeta. E para a gente entender melhor, irmãos, o texto que nós lemos, é importante nós também entendermos um pouco do contexto desse livro. Nós podemos dividir o governo da história de Israel em 3 períodos. O primeiro foi o período de juízes. Diga assim: o primeiro foi o período de juízes, de Israel a Samuel. O segundo período de governo de Israel foi o período de reis, que foi de Saul a Zedequias. E o terceiro e último período de governo de Israel foi com os sacerdotes, que foi no período pós-exílio. E quando nós olhamos para o profeta Zacarias, nós vemos que Zacarias também era um sacerdote e era um homem que estava na liderança do povo de Deus, assim como o profeta Ageu. Apesar de Ageu ser um profeta mais velho, mas ele e Zacarias tinham ministérios contemporâneos, ou seja, eles viviam na mesma época e exerciam o ministério na mesma época. E Zacarias e Ageu foram responsáveis pela restauração e a reconstrução do templo do Senhor. Os irmãos estão me entendendo até agora? Diga amém. E Zacarias, além de ele ser um jovem sacerdote, ele também era um jovem profeta. Ele exercia o ministério sacerdotal e o ministério profético ao mesmo tempo. E nós sabemos que o rei Nabucodonosor, antes de tudo isso, o rei Nabucodonosor, ele invadiu a cidade de Jerusalém. Ele destruiu aquela cidade, ele queimou os muros, ele destruiu o templo. O rei Nabucodonosor matou homens, idosos, mulheres e crianças, e levou também uma parte do povo cativo para a Babilônia. Mas aí, 70 anos depois, como profetizado pelo profeta Jeremias, o povo de Israel é liberto daquele cativeiro e tem autorização para voltar para Jerusalém. E depois que o povo volta do cativo de Jerusalém para a Babilônia, eles voltam com entusiasmo. O povo volta da Babilônia animado, querendo reconstruir o templo novamente. E eles até começam essa obra. Eles até começam a construir o templo. Eles reconstroem o muro. Mas a obra, ela é interrompida por algumas vezes. Pela pressão do inimigo. Também por alguns decretos que
ordenavam que o povo parasse de construir e reconstruir a cidade. E aí, com todas essas interrupções, com todos esses empecilhos, aquele povo que outrora voltou da Babilônia, desejoso em colocar Jerusalém de pé novamente, foi um povo que começou a desanimar, que começou a se entristecer. E aí Zacarias, escute, Zacarias escreve esse livro na intenção de animar o povo. Zacarias escreve o livro na intenção de levantar o ânimo do povo e falar assim: não, irmão, vamos embora, vamos reconstruir o templo novamente, o Senhor está conosco. Mas quando nós olhamos para o livro do profeta Zacarias, nós vemos que a intenção dele não é apenas animar o povo, mas é mostrar e lembrar o povo de Israel quem eles eram e quem era o Deus que eles serviam. E daqui, irmãos, eu já quero abrir um parêntese e aplicar para você: a obra de Deus não é fácil. A obra de Deus, apesar de nós servirmos a um Deus grande, a um Deus perfeito, ela exige de nós um certo compromisso. A obra de Deus exige de nós uma certa excelência. E muitas vezes, no meio da obra, a gente se entristece. Muitas vezes, fazendo a obra de Deus, a gente se desanima, a gente se cansa. São muitos os opositores. O inimigo se levanta de todas as formas para tentar parar o trabalho do Senhor. Mas nessa noite nós estamos aqui. Eu estou aqui para dizer para você: levanta a tua cabeça, vamos fazer a obra de Deus. Ele conta conosco. O Deus da obra é maior. O Deus da obra é maior. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Ele está aqui, irmãos. Desde a tarde a presença dele é real aqui nesse lugar. Desde o início da festa ele já está presente aqui. Aleluia. E o capítulo 6, eu vou dar uma carreirinha. O capítulo 6 é um capítulo que aponta, o capítulo 6 que nós lemos é um capítulo que aponta para Jesus. Porque a partir do verso 9, o Senhor ele dá uma ordem a Zacarias. Ele diz: Zacarias, pegue de alguns homens que vieram da Babilônia alguns materiais. E esses materiais são prata e ouro. Aí você vai pegar essa prata e esse ouro e você vai fazer uma coroa. E essa coroa você vai colocar na cabeça de Josué. De quem, irmãos? Sumo sacerdote. A palavra Josué no hebraico significa Yeshua ou Yeshua, que significa o Senhor é salvação. Então, como eu disse, o texto aponta para Jesus. E o versículo 11 aponta para duas características importantes do nosso Senhor. A primeira é que Ele é rei. O ato de coroar Josué apontava para um Messias que viria reinar. Apontava para um Cristo que viria reinar. E a Bíblia descreve o nosso Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16 diz que em seu manto, na altura da sua coxa, está escrito um nome. E esse nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse rei que nós servimos, ele é diferente de todos os reis que já passaram nessa terra. Porque todos os reis que passaram por essa terra falharam, erraram, pecaram. Saul, Josafá, Salomão, até mesmo o próprio rei Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, errou, ele falhou. Mas esse rei que nós servimos, esse rei a qual nós prestamos culto, ele não erra, ele não falha, não tem pecado nele, não tem mancha nele, não tem uma vírgula nele que a gente possa apontar um erro. Ele é perfeito, ele é rei, ele é perfeito. Você veio adorar esse rei chamado Jesus. Então começa aí a liberar o que você trouxe para ele, meu irmão. Não saia daqui do jeito que você entrou, não. Adore ao rei Jesus, ele está presente aqui. E por que ele é rei?
Por que Jesus é rei? Primeiro, porque Ele governa. Ele governa. A Bíblia fala em Isaías capítulo 6 que Ele está sentado no alto e sublime trono. E Davi entende isso quando no Salmo 24 ele fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos eles que nele habitam. O nosso rei está acima do trono, sentado no trono, governando e exercendo controle sobre a terra. Nada escapa do governo dele, nada escapa do controle dele. A tua casa está no governo dele, a tua família pertence a ele. Ele governa, ele manda, ele é rei. Aleluia. Ele é rei, Ele governa. Aleluia. As coisas podem parecer ter perdido o controle para você, mas nada sai do controle da mão do Rei Jesus. Ele tem o controle na palma da mão. Ele tem o controle na palma da mão. Ele é rei porque Ele governa. E Ele é rei porque Ele é glorioso. O nosso Jesus é glorioso. E João entende isso. João entende isso. Quando de repente ele é arrebatado aos céus, na ilha de Patmos, e ele acorda, desperta e se encontra num ambiente espiritual. E uma voz começa a falar com ele. Uma voz começa a falar com ele. E aí ele diz: virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E os seus cabelos e a sua cabeça eram brancos como a lã. Os seus olhos eram como chama de fogo. Ele era tão glorioso, que os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido tirado da fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí como morto aos seus pés. Mas ele pôs a sua mão sobre mim e disse: eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o que vive e fui morto, e eis que estou vivo para todos sempre. Ele é glorioso, Ele é glorioso. Jesus é majestoso. Aleluia. E Davi entende isso. Quando ele vai entrando, quando o Senhor vai entrando nos céus, e os céus olham aquela cena e falam: opa, tá vendo um homem diferente aí? Quem é esse Rei da Glória? Ei, Deus céu. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Oh, sei. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Jesus. Oh, não tem ninguém maior que Ele, mais glorioso que Ele, não tem. Ele está presente aqui, o Rei glorioso está presente aqui. Ele é rei. O versículo descreve ele como rei, mas também diz que ele é sumo sacerdote. Ele é rei e ele é sumo sacerdote. Mas por que ele é sumo sacerdote? Porque ele é maior do que outro e qualquer sacerdote. O nosso Jesus, o sumo sacerdote, é maior que Moisés. Moisés, o sacerdote Moisés, libertou o povo do Egito. O sacerdote Jesus libertou o povo do pecado. Ele é maior que o sacerdote Samuel. O sacerdote Samuel foi o mediador entre Deus e o povo de Israel. Mas o sacerdote Jesus é mediador universal entre Deus e os homens. E Ele estabeleceu uma aliança entre Deus e a humanidade.
O nosso Jesus é maior do que o sacerdote Daniel. O sacerdote Daniel foi um homem justo, um profeta estimado. Quando Deus vai se referir a Daniel, ele diz: Daniel, você é um homem muito amado. Mas o sacerdote Daniel era um ser humano e era falho, era pecador como nós. Mas o sacerdote Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus. Ele é parte da Trindade. E ele compartilha da mesma essência do Pai e do Espírito. Ele é maior do que o sacerdote Ezequiel. O sacerdote Ezequiel tinha visões do templo. Mas o sacerdote Jesus é o próprio templo, onde a presença de Deus habita, onde nós podemos adorar e descansar. Ele é sumo sacerdote, maior do que todos, sabe por quê? Porque ele ofereceu o melhor sacrifício. Os sacerdotes do Antigo Testamento, escute, eles ofereciam sacrifícios continuamente, todo ano, para a remissão do pecado. E eles faziam isso sacrificando animais. Eles faziam isso sacrificando alguns bichos, o sangue dos animais. Por que ele ofereceu o melhor sacrifício? Porque o sangue de animal não perdoa o pecado de ninguém. O sangue do cordeiro animal mesmo, não encobre o nosso pecado, não tem poder para encobrir o nosso pecado. Era como se os nossos pecados no Antigo Testamento fossem colocados apenas para debaixo do tapete, porque sangue de bicho não perdoa o pecado. Mas sabe por que Cristo ofereceu o melhor sacrifício? Porque o sangue dele é suficiente para cobrir o nosso pecado. Só que tem algo, irmãos, tem algo que faz o meu coração queimar. É que Cristo não entregou apenas o sacrifício, mas Ele foi o próprio sacrifício. Isso é um mistério glorioso, porque o escritor dos Hebreus, ele vai dizer que o Senhor Jesus, Ele não foi apenas o ofertante, mas Ele foi a própria oferta. O Senhor Jesus não apenas foi entregar um sacrifício perfeito, mas Ele foi o próprio sacrifício. E esse sacrifício foi suficiente. Os sacerdotes precisavam voltar ano após ano para oferecer o animal, o sacrifício, o pecado pelo povo. Cristo precisou de uma única vez no alto daquela cruz para perdoar os nossos pecados. Nós não precisamos de outro. Nós não precisamos de sangue de bode. Nós não precisamos de sangue de animal. O sangue dele é suficiente. Foi só uma vez, e os nossos pecados foram perdoados pelo sangue, pelo sangue de Cristo. E Ele é o nosso sumo sacerdote, porque Ele abriu um caminho direto para Deus. Antes de Jesus do Antigo Testamento, nem todo mundo tinha acesso à presença de Deus. Eu e você estarmos aqui, isso era loucura. Apenas o sacerdote tinha esse direito de experimentar essa presença. Mas o sumo sacerdote Jesus, quando ele estava lá no alto da cruz, e a Bíblia diz que ele sofrendo, gemendo, sangrando pelos nossos pecados, ele deu o último suspiro e morreu. Mas a Bíblia diz que quando ele morreu e entregou o seu espírito, o véu do santuário rasgou de alto a baixo. E agora, meu irmão, não é mais o sacerdote que tinha direito de desfrutar da presença. Agora eu e você, como filhos lavados, remidos, nós podemos sentir essa presença. Sim, nós podemos desfrutar dessa presença. Desfrute aí da presença dele, irmão. Desfrute. Ele está presente aqui. Estou perto de finalizar, irmãos. Tenham paciência comigo. E quando nós vamos entrar no texto,
No versículo que nós lemos, porque a gente estava no versículo 11. Como é bom, né, irmãos? A mensagem expositiva. A mensagem que é o texto mesmo. É glorioso a gente meditar na palavra de Deus, não é, irmãos? Aí quando a gente chega no versículo 12, quando a Bíblia menciona a palavra renovo, não é a primeira vez que ela faz isso. Em Isaías 11:1 é dito que do tronco de Jessé sairia um rebento, e das suas raízes um renovo frutificaria. A palavra renovo, escuta, é o tema da festa. A palavra renovo no original significa ramo ou broto, ou seja, é algo que brota, é algo novo, é algo inesperado, é algo que brota de uma situação difícil. Por isso que a Bíblia fala que do tronco, de algo que foi arrancado, de algo que foi tirado, de algo que estava morto, surgiria um renovo, um broto, um rebento. E isso também aponta para o nosso Jesus. Sabe por que aponta para Ele? Porque quando tudo parece difícil, quando a gente olha para a nossa vida e pensa que não tem mais jeito, o homem chamado renovo, ele chega e traz vida, e traz vida. E por que Jesus é renovo? Porque quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. E Paulo entende isso quando ele fala em Efésios capítulo 2: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos ainda em ofensas e pecados, mas Ele nos vivificou, Ele nos renovou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Ele é renovo, porque quando o inimigo pensou que venceu, quando o inimigo olhou para mim e para você e achou que ia levar a gente para o inferno abaixo, aí um homem chamado Jesus nasce de uma virgem chamada Maria. Ninguém esperava. Ele não nasceu no palácio, não. Ele não nasceu no hotel, não. Ele nasceu no Estavaria, mas ali estava o menino que iria nos dar vida, que iria nos libertar do pecado. Solta nossas amarras. Você pode adorar o homem chamado renovo aqui. Espírito Santo de Deus, Ele nos deu vida. E sabe por que Ele é renovo? Porque quando o mundo pensou que Ele tinha morrido, vou repetir, sabe por que Ele é renovo? Porque quando o mundo pensou que Ele havia morrido, Ele ressuscitou. Colocaram o meu e o teu Jesus no alto daquela cruz, irmão. Pilatos dando risada, achando engraçado, achando bom. Os fariseus dando risada, olhando para aquela situação. O povo passava e falava: se tu és o que tu diz que tu és, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Mas ele permanecia no propósito, e no propósito ele estava. E aí ele entrega o seu espírito. E aí Pilatos manda prender ele no túmulo, manda colocar uma pedra que o homem normal não tem poder sozinho de tirar. E além de colocar a pedra, ele manda selar a pedra. Ou seja, estava mais fechado do que estava quando a pedra foi colocada lá. E não apenas isso, ele colocou na frente do túmulo 2 soldados. E aí passa o primeiro dia, a terra em silêncio. Os discípulos desesperados mataram Jesus, e agora? Os discípulos escondidos por causa da perseguição. Passou o segundo dia, era o mesmo choro, o mesmo lamento. Será que você pode imaginar essa cena aí? E agora o nosso mestre morreu. Aí chegando na madrugada do terceiro dia, a Bíblia diz que uma mulher chamada Maria Madalena, ela vai de madrugada, que é para ninguém ver. Eu imagino Maria Madalena chegando no túmulo, bem devagarinho. O dia ainda escuro, ainda amanhecendo. Aí ela chega com unguento para ungir o corpo dele.
Mas quando ela chega lá, ela toma um susto. Onde está o meu Senhor? E ela começa a procurar. E quando ela vê que Jesus não estava lá, ela começa a se desesperar. Cadê o meu mestre? Onde está o meu mestre? Roubaram ele, e agora? Cadê o meu mestre? Aí a Bíblia diz que um homem de branco. Você conhece essa história? Então começa a se alegrar aí. E aí a Bíblia diz que um homem de branco chega por detrás dela e fala: Maria! E ela continua: cadê meu Senhor? Se você pegou, me dá ele. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Meu Deus, roubaram meu Senhor. E aí ele chama pela segunda vez. Ele diz: Maria! Ele é renovo. Sabe por que ele é renovo? Porque a morte não conseguiu vencer. Ele é renovo. Porque quando Herodes e Pilatos pensou que matou ele, que derrubou ele, aí ele ressurge com poder e grande glória. O nosso Jesus está vivo. Ele está vivo. A morte não deteu ele. O sepulcro não deteu ele. Quem está vivo aqui? Quem está vivo? Oh, será que você pode adorar o Deus que está vivo? Sim. Aproveita, aproveita. É Ele, o homem cujo nome é renovo. É renovo. E Ele veio aqui para renovar as tuas forças. Ele veio aqui para renovar a tua história. Os irmãos estão entendendo o que Deus está dizendo aqui? Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que o tempo está curto, mas eu não posso, irmão, sair daqui. A festa é uma festa dos adolescentes, né, irmão? E você, adolescente, olhe para mim. Eu sei que é difícil ser um adolescente na presença de Deus. Eu fui um adolescente na presença de Deus. E quantos banquetes o diabo não me ofereceu. Quantos banquetes. E o diabo olha para você e tem sede da tua vida. Ele quer te destruir. É por isso que são muitos os pratos. E às vezes você olha para ele, Jesus está falando aqui. Às vezes você olha para os banquetes do mundo e fica: Jesus, me ajude e me segure, para eu não me desviar. Eu estou certa, eu estou errada. Eu já passei por isso. Mas sabe o que foi que me fez permanecer na presença dele? É porque eu sabia que lá fora eu nunca ia encontrar alguém que me amasse tanto quanto ele. Lá fora você nunca vai achar alguém que te ama como o teu Senhor. Lá fora você nunca vai achar alguém que tem tanto carinho por você, que te trata tão bem. Sim, o nosso Jesus. Sente Ele renovando as tuas forças aí. Tem adolescente já chorando, sentindo a presença de